Fala palmeirense, torcida alviverde e torcedor palestrino. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do MJ Alviverde. Acabou agora há pouco, lá no Maracanã, Palmeiras 2, Fluminense 1, uma vitória muito importante do Palmeiras. O Palmeiras não vencia o Fluminense no Maracanã há bastante tempo, né? Se eu não me engano, era desde 2017, não ganhava do Fluminense lá. Então, uma vitória muito importante, mais 3 pontos, né? E antes de a gente começar a comentar um pouco aqui do jogo, se você está chegando no canal, não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que você achou dessa vitória do Palmeiras hoje, beleza? Porque me ajuda bastante, eu aqui, MJ, a continuar produzindo conteúdo do Palestra, beleza? Agora, falando do jogo, gente, fazendo aqui o pós-jogo do canal, o Palmeiras foi com uma escalação muito parecida lá para o jogo contra o Fluminense. O Vanderlan jogou na lateral esquerda no lugar do Piquerez, né? O Piquerez ele tá suspenso e o Fux também tá suspenso e o Mikael entrou no lugar, né? Então, se eu não me engano, acho que essas foram as únicas mudanças, né? O Piquerez e o Fux que não jogaram e Vanderlan e Mikael ali na substituição. E assim, o Palmeiras, ele venceu o jogo, foi uma vitória importante, mais 3 pontos, é muito importante ganhar fora de casa, beleza. Mas, gente, eu não posso aqui falar pra vocês que o Palmeiras fez um grande jogo, que o Palmeiras jogou bem, que foi um grande jogo. Não foi. Da mesma forma que eu falei aqui do jogo contra o Atlético Mineiro, que não foi, ao meu ver, um grande jogo do Palmeiras, o Palmeiras acabou sendo muito oportunista nas falhas do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro fez um jogo muito ruim. Aconteceu uma coisa parecida hoje, né? O Palmeiras ele acabou vencendo o jogo simplesmente com as entregadas do Fluminense, né? Eu não acredito que o Palmeiras fez um grande jogo, e na realidade foi um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, muito complicado do Palmeiras. No segundo tempo melhorou um pouco, mas foi um primeiro tempo bem complicado, entendeu? E o Palmeiras ele conseguiu a vitória, né? Isso é a cara do Abel, né? É a cara dos times do Abel. Da época boa até, quando não jogava bem, né, não fazia um grande jogo, mas conseguia vencer, era oportunista, conseguia aproveitar ali, ser eficiente, e foi isso. Mas assim, falando do jogo, gente, não foi legal, principalmente o primeiro tempo. Para vocês terem uma noção, o Palmeiras, no primeiro tempo, ele não finalizou no gol. Vocês têm noção disso? O Palmeiras não finalizou no gol o primeiro tempo inteiro. Você aí, palmeirense que está me assistindo, você acha isso legal? Você acha que o Palmeiras teve um grande desempenho? A única bola do Palmeiras no gol foi a cabeçada do Maurício. No gol ali, onde o Fábio frangou. Então, a única bola no gol foi essa. Não teve criação. O Palmeiras basicamente não produziu absolutamente nada no primeiro tempo. Absolutamente nada. O Palmeiras não criou nada, não produziu nada. Foi um Palmeiras ali onde o Fluminense marcou o Palmeiras muito bem, principalmente ali pelas laterais. O Palmeiras estava bem marcado, estava sendo anulado basicamente e não estava conseguindo produzir nada, né? É um time ali, o Palmeiras é um time com meio campo fraco, né? Um meio campo que não cria nada, é um buraco ali, né? Os jogadores ficam perdidos ali e tal, com o sistema do Abel. E o Palmeiras ele vive da bola longa, né? O Palmeiras vive do chutão. É chutão do Gustavo Gomes pra frente. O que o Gustavo Gomes e o Aníbal fizeram de chutão no primeiro tempo foi impressionante. Eles estão ali com a bola e basicamente não encontram alternativa, né? E eles chutam a bola pra frente, dá um chutão, né? Eu acho impressionante o Gustavo Gomes tendo que dar chutão, o Mikael tendo que ficar tentando armar, né? Várias vezes a bola no pé do Mikael pro Mikael armar. O Mikael nem é um zagueiro que tem passe como recurso, né? O Fux, pra mim, hoje é o zagueiro do Palmeiras com o melhor passe ali, né? Então, assim, o Mikael nem tem esse recurso, e o Mikael ali tendo que armar. Então você tem ali o meio campo que não cria, que não arma. O Evangelista ali, sabe, o Maurício, os caras não sem armar nada, né? O time vive ali de atacar pela lateral quando o corredor abre, né? Quando você tem um espaço pelo corredor, aí você dá aquele passe em profundidade, ou vive do chutão, vive de dar chutão pra frente, não encontra alternativa, dá aquele chutão pra frente, dá aquela bica pra frente e vê se alguém lá na frente consegue recuperar a bola, entendeu? E na maioria das vezes não consegue. Na maioria das vezes ninguém recupera bola nenhuma. E essa bola é jogada lá pra frente, o Palmeiras perde a posse, né? Então o Palmeiras fica o tempo todo se livrando da bola, né? Se livra muito da bola e acaba não controlando o jogo, né?
no primeiro tempo, tiveram, se eu não me engano, uns 2 contra-ataques ali, desperdiçados, contra-ataques bons, que poderiam surgir ali uma grande oportunidade, e foi tudo desperdiçado porque os caras pegam a bola, eles não sabem sair jogando, é tudo na base do chutão. Pegou a bola, chutão, pegou a bola, chutão. Olha, tem hora que irrita assistir os jogos do Palmeiras, cara, de verdade. Meu, tem hora que é complicado, cara. E assim, tava sendo um primeiro tempo muito fraco do Palmeiras, o Fluminense um pouco melhor, né? O Fluminense não tinha chutado uma bola no gol, não tinha criado uma oportunidade tão gritante assim, mas o Fluminense estava chegando ali com o Soteldo, né? Ao lado esquerdo do Palmeiras meio exposto também. O Vanderlan deixou a desejar em algumas jogadas ali, o Mikael também. Não estava tão legal, mas isso já é de se esperar, né? Mikael e Vanderlan pelo lado esquerdo são fortes emoções, né? E aí, assim, tava esse jogo feio, né? Eu quero deixar bem claro isso aqui já, que independente do desempenho do Palmeiras ou do Fluminense, foi um jogo muito fraco pra mim. Acho que um jogo tecnicamente muito ruim, um jogo cansativo de assistir. É aquele jogo de Brasileirão, né, cara? É aquele jogo de Brasileirão, não é aquele jogo legal de assistir, é aquele jogo cheio de falta. É isso, não é aquele jogo truncado de meio de campo. Basicamente é isso. Se eu não me engano, até anotei aqui pra comentar com vocês. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o jogo não teve nenhuma finalização, nem do Fluminense, nem do Palmeiras. Ninguém finalizou no gol por 20 minutos. Imagina você ficar ali 20 minutos vendo um jogo que ninguém finalizou no gol. É realmente assustador, né? Mas tava esse jogo feio, até que ali, caminhando pro final do primeiro tempo, o Facundo, né, ele foi displicente, ele fez uma jogada infantil e cometeu um pênalti bobo, né? Ele chutou a perna ali do cara do Fluminense, acho que ele tentou pegar a bola, não chegou na bola, né? Chutou a perna do cara do Fluminense lá e pênalti claro contra o Palmeiras, porque ele acertou a perna do cara, não tem nem o que dizer, isso fora da área seria falta. E gol do Cano, né? 1-0. Nem dá pra gente esperar que o Everton vai pegar pênalti, né? Se for pênalti contra o Palmeiras, é 99,9% de chances de gol. E o jogo ia acabar ali no primeiro tempo com o Fluminense ganhando, que ao meu ver seria um placar justo, sinceramente, porque o Fluminense era melhor. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, de verdade, muito ruim, onde não produziu basicamente nada, teve muita dificuldade o Palmeiras, né? E o Palmeiras, como eu tô dizendo pra vocês aqui, ele não finalizou no gol o primeiro tempo inteiro, pra vocês verem como tava mal. Só que aí, cara, quando não parecia que ia acontecer mais nada, levantaram uma bola lá na área e o Maurício, ele acaba cabeceando e o Fábio franga, cara. O Fábio comete uma falha bizonha. 1-1 Palmeiras, né? Então, assim, o Palmeiras, se tem uma coisa que pelo menos parece que a gente tá voltando, é ter sorte, né, cara? Parece que a gente tá voltando a ter sorte, porque as falhas que o Atlético Mineiro cometeu com o Palmeiras e que agora o Fluminense cometeu nesse jogo, eu quero que eles falhem todos os jogos assim contra a gente, pô. Eu de verdade, eu sonho para que todos os jogos os outros times falhem desse jeito contra a gente, porque desempenho do Palmeiras jogando o mesmo futebol não tem muito, entendeu? Não tem muito, então eles que falhem realmente para ajudar a nossa vida, né? E 1-1 Palmeiras, o Fábio falhou, um frango feio dele ali, acontece, né, coisa do jogo. E aí o Palmeiras vai pro segundo tempo, volta na realidade pro segundo tempo um pouco melhor, né? O segundo tempo foi um pouco melhor, não foi tão horrível como esse primeiro tempo, onde o Palmeiras mal produziu nada, né? Se vocês forem observar as redes ali de torcida do Palmeiras, de mídia palestrina, se vocês forem observar, eu fui dar uma lida e tava todo mundo ali reclamando, todo mundo ali bem incomodado, bem puto assim com o desempenho do Palmeiras no primeiro tempo, entendeu? E aí no segundo tempo dá uma melhorada, né? O jogo tá empatado, você tá com o jogo empatado, não tá mais perdendo, aí deu uma melhorada, não foi tão superior assim ao que foi o primeiro tempo, mas o Palmeiras encaixou um pouco mais a marcação, tava ali roubando umas bolas ali no meio campo, né, tentando sair em transição ali, até que funcionou, né, porque
houve um outro presente, né? Outra entregada do Fluminense. O cara do Fluminense lá, que eu não sei o nome agora, não me vem o nome agora à cabeça, ele jogou o pé na bola, jogou a bola, na realidade, o pé na bola é foda. Jogou a bola no pé do Vitor Roque, né? O cara errou o passe ali, feio, né? Jogada feia, de falha bizonha mesmo. Jogou a bola no pé do Vitor Roque, e aí o Vitor Roque foi bem, né? Porque ele ainda parte pra dentro da área, corta e bate, né? Ele foi bem, o Vitor Roque na jogada, mas assim, foi um presente, né? Um presentão, e sinceramente, gente, pelo que o Vitor Roque custou, esse tipo de jogada, ele teria que fazer o gol, ele teria que matar, não tem nem o que dizer, né? Ele fez o que ele tinha que fazer mesmo. Então, assim, o Palmeiras fez 2-1, sendo que, meu, vamos falar a real, o Palmeiras nem tava jogando pra isso, cara. O Palmeiras nem tava jogando bola pra ganhar o jogo e tal. Eu acho que se fosse um placar justo mesmo, seria empate. Seria um empatezinho ali, sabe? O Facundo falhou, né? Foi uma bobeada dele fazer aquele pênalti e aí o Fábio falhou pra gente também. Eu acho que 1-1 tava até um placar justo. Então, sinceramente, pelo que o Palmeiras jogou hoje, eu acho que essa vitória, sinceramente, foi um grande achado do Palmeiras, entendeu? Conseguir essa vitória fora de casa contra o time do Fluminense foi uma grande vitória pelo futebol que o Palmeiras jogou, sinceramente. Porque eu ainda acho que o Palmeiras foi melhor contra o Atlético Mineiro, viu? Eu falei até aqui no canal que eu achei um jogo razoável, mas o Palmeiras pra mim jogou melhor. Claro que o Fluminense, né, hoje ele joga até um pouco melhor, eu acho. Eu não assisto jogos muito do Atlético Mineiro, nem do Fluminense, mas eu acredito no jogo de hoje, assistindo os últimos 2 jogos, o Fluminense impôs mais dificuldades, bem mais dificuldades pro Palmeiras do que o Galo. O Galo dependia totalmente do Hulk, só fez gol ali com o gol de falta do Hulk, né? Então, tudo bem que o Palmeiras jogou em casa, né? Isso tem que ser colocado em consideração. Ali era um jogo em casa e hoje era um jogo fora. Então, jogando fora contra o Fluminense, que você não ganhava, acho que desde 2017, né? E você fazer um jogo ali bem fraco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, um pouco mais razoável. Mas você fazer um jogo assim e ganhar, cara, eu acho que foi um grande achado, foi uma grande vitória pelas circunstâncias, sinceramente. E o Palmeiras conquistou os 3 pontos, fez o 2-1 ali. Quer dizer, antes de conquistar os 3 pontos, depois que faz o 2-1, o jogo continua ainda parecido, o Palmeiras ali na proposta reativa. Aí o Palmeiras se fechou mais ainda, né? Tentando só ali estocada mesmo de contra-ataque. Tomou uma pressão ali, né, no final do segundo tempo. O Fluminense se jogou pra cima ali, mas não virou nada, né? O Alan ainda foi expulso. O Palmeiras ficou ali ainda com os 2 minutos ali de acréscimo, né? Eu acho que se tivesse ainda uns 10 minutos de jogo, né, com a menos, poderia ser um pouco perigoso, mas já tava pra acabar, né? O Alan acabou metendo a cotovelada na cara ali do jogador do Fluminense, né? Foi expulso, né? Mas, gente, assim, é aquela coisa, hoje em dia, assim, sendo bem sincero, o que pra mim vier é lucro, entendeu? Se ganhar, vier os 3 pontos, eu fico feliz, cara. Tô feliz que ganhou, porque esperar muito desempenho, muito futebol jogado do Palmeiras do Abel, eu não espero, entendeu? Esperar troca de passe, você esperar ali atacar pelo meio, triangulação, variedade de jogadas, né, repertório ofensivo, eu não espero, entendeu? Então, ganhou, legal, cara. O que importa é ganhar, né? O que importa é ganhar, o que importa são os 3 pontos. Basicamente isso, porque esperar muito desempenho eu não vou esperar. Então, eu tô feliz que ganhou, achei legal, foi importante. Mas, gente, eu sempre penso aquilo que eu falo pra vocês, né? A gente não pode excluir o fato de que quando os grandes jogos chegarem, aquelas semifinal de Libertadores, sabe? Aquela quarta semi de Liberta, ou aquele jogo decisivo ali, sei lá, cruza com o Flamengo, cruza com o Cruzeiro que tá em boa fase, às vezes numa Copa do Brasil, a gente sabe que isso não vai ser suficiente. A gente sabe, mesmo que você, palmeirense, não queira admitir, a gente sabe que ainda falta, a gente sabe que precisa jogar mais, né? Que precisa melhorar muito ainda, porque outros times estão jogando mais que a gente, entendeu? Então, a gente tem que comemorar a vitória, tem que achar legal, mas assim,
Se a gente for, assim, tirar, né, a emoção de lado e falar puramente com a razão, o Palmeiras ganhou o jogo hoje basicamente de presente do Fluminense. O Fluminense deu a vitória pra gente, basicamente, entendeu? Porque nem foi um jogo que a gente jogou pra ganhar, mas é do futebol, né? Futebol é isso. Futebol, às vezes você joga mal e vai ganhar, às vezes vai jogar bem e vai perder, enfim, né? Mas é isso. Agora eu vou dar o prêmio aqui, né, de melhor em campo, o prêmio de Ademir da Guia do jogo, né? E sinceramente, cara, eu acredito que, sei lá, vou dar o prêmio pro Vitor Roque de novo. Acho que ele fez um jogo bom. Fez um jogo bom, foi oportunista ali no segundo gol. Foi o gol dele que garantiu a vitória. Ele tá melhorando, já é o segundo jogo que ele melhora, né? Ele já tinha ido bem contra o Atlético Mineiro, então eu vou dar o prêmio pra ele. Acho que ele merece aí pelo jogo de hoje, principalmente por conta do gol da vitória, beleza? E é isso, gente, é isso. O Palmeiras agora volta a campo no final de semana, acredito eu, né? Só que eu não me lembro agora contra quem será o jogo, pra falar aqui pra vocês. Eu não tô lembrando agora qual o jogo que vai ser, mas se eu não me engano é no final de semana que o Palmeiras volta a campo aí no Campeonato Brasileiro, né? E é isso. Obrigado aí por você que está me assistindo, obrigado aí você palmeirense pela sua audiência, você que ficou até o final do vídeo, beleza? Se você está chegando e não é inscrito, peço que você se inscreva, deixa o like, comenta, toda a sua interação aqui no canal é muito importante para ele continuar crescendo, me ajuda bastante, eu aqui, MJ, a fazer esse canal do Palestra crescer, beleza? E é isso, até o próximo vídeo, avante palestra!